E quando você faz matérias e a emoção fala mais alto, como é que vocês fazem? Já chegaram a se emocionar literalmente no vídeo? Várias vezes. Já aconteceu contigo, Carlos? Muitas já, vezes, também. cara. Várias Porque vezes. assim, pô, além do ser humano é natural, né? Sentimento, etc. Coisa muito pesada, assim, né? Sim, não tem como. A gente é ser humano, a gente sente, entendeu? E não tem como a gente não tá ali vendo uma situação e... Principalmente quando é, assim, essas mortes tão estúpidas e tudo mais, sabe? Vocês lembram de uma história de um fotógrafo que foi cobrir... Era um fotógrafo de guerra. Ele foi cobrir uma guerra, ele chegou, sei lá, na África... E aí ele fez aquela icônica foto do garotinho agachado no chão e um abutre do lado, sim, né? sim. Como se estivesse esperando ele foi, morrer. se não me engano. Foi. A fome. E aí a história depois da foto é tão interessante quanto a foto. Porque ele volta, ganha um prêmio Pulitzer por causa daquela foto lá. E aí durante a entrevista, pós-entrega do prêmio, um repórter faz a pergunta para ele do seguinte: tá, mas bacana, parabéns pela foto e tal, mas você ajudou a criança? Aí ele disse: eu não estava lá para fazer isso. Eu estava lá para registrar o momento e dar a voz para aquela situação. É exatamente o que a gente estava conversando aqui antes. Mas olha, começou uma saraivada de crítica em cima disso e ele se mata. Meu Deus. Ele se mata. Ele se mata, sabe por quê? Sabe como ele ele estaciona o carro, pega um tubo da descarga, joga para dentro do carro e se mata asfixiado com gás carbônico. É um negócio horroroso, mas que mostra que até onde a gente pode ir com essa questão da humanização, né? Exato. Se existe um limite ou não para isso. Né? Assim, quando eu vou em muitas situações que é matéria dos apelos e tudo mais, bererê, barará, eu não sei ir embora, simplesmente acabou a matéria e ir embora. Eu, de alguma forma, eu tento ajudar, entendeu? E assim... não sei nem porque eu tô falando, porque eu não Tu não gosta muito de falar, né? Não gosto muito de falar. Inclusive, que eu fiz isso, fiz aquilo, mas como tu perguntaste, em muitas situações eu sempre procuro fazer o que tiver ao meu alcance. Eu faço. Olha, Célia, tem um detalhe, deixa eu até botar um adendo aí. Mandar um abraço pra Vanusa, que é a nossa massagista, né? Olha aí, o poder que vem das mãos. Sério, o poder das mãos. Mas olha, se ela conseguir te desempenar, meu irmão, ela é boa. Me desempenar também, mano. Papai. Tá, pensa. Mas que eu queria, mandando um abraço pra ela, porque ela fala o seguinte, isso não tá combinado, eu tô falando aqui, é que tu ajuda muitas pessoas, até fazendo recebidos, porque tu tem um alcance muito forte. E ela fala isso, que tu é tipo da pessoa que não gosta de promover, mas eu tô botando aqui pra todo mundo saber o quanto você faz sem cobrar de ninguém, né? E ajudar, por exemplo, assim, o cara que tá começando um lanche, sabe, um docinho. Então, é muito legal eu ajudo, e isso. eu já cansei de falar, eu ajudo. É bom ressaltar isso, sabe? Não, eu ajudo mesmo. Pô, começando a pandemia. Aí eles vêm perguntar quanto é que eu cobro. A gente tá ficando doida, mano. Não cobre porra nenhuma, só manda pra mim e tudo mais, que aí eu te ajudo. E depois de tudo, eu nunca esqueço, foi a menina de uma farofa tão deliciosa. Eu tinha gravado, e eu também, eu gosto de gravar. O que eu gravei, não gosto de depois de regravar, vai daquele mesmo jeito, eu não tenho muita paciência. E aí eu fiquei gravando lá. Aí quando eu provei a farofa, aí fez croque. Aí croque. Eu digo, como uma delícia. Eu só coloquei isso. Eu comi, que tinha gravado um bocado de banho de besteira, né? Aí eu coloquei só isso. Croque. E postei. E quando foi assim, de madrugada em casa e tudo mais, quando foi de manhã cedo, eu olhei a mensagem dela. Que naquele horário, era acho que umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Ela tinha acabado de chegar em casa, esgotada, mas feliz, fazendo entrega de farofa. Olha que bacana. Por causa disso. Isso, mano, não tem dinheiro que pague essas coisas, entendeu? E assim, é muito legal. Reportagem marcante pra vocês. Qual que, pra ti, Carlos? Uma reportagem marcante, assim. Eu sei que tem várias, mas qual que marcou pra ti? Tanto pela, vamos dizer assim, audiência, a relevância ou pela emoção? Acho que assim, qual foi a reportagem que tu disseste o seguinte, escolhi a profissão certa?
Cara, foram várias, assim, quando a gente fala de injustiça e denuncia situações e a gente vê que depois é feito justiça, porque o nosso trabalho influenciou, isso é muito importante, tu percebe que tu tá no caminho certo. Mas eu acho que esse momento de pandemia, esse processo todo que a gente está vivendo, a história de mostrar a falta de respeito e a falta de dignidade com que colocaram as pessoas que morriam de Covid, né, naquela época do auge, foi bem triste. Naquelas Mano, covas. eu que, fiz sem duas identificação. reportagens que me marcaram, que inclusive foi agora. Foi uma das covas, que tipo assim, a prefeitura teve que alugar um terreno. Ah, Imagina sim, você eu chegar lembro. num lugar, meu irmão, você chegar num lugar e ver um terreno inteiro com covas e outras pessoas já estavam enterradas só de vítimas da Covid. É o último processo do que a gente está falando, né? Do início dos sintomas, não sei do que, e a morte. Então você está num lugar que, cara, você fica paralisado, teu corpo vai te Eu arrepiando vi todo. essa imagem através, não de uma matéria de TV, mas através de uma foto do Tarso Sarraf. Isso. É um grande Sim. abraço pro Tarso Sarraf, É, que ele... O ele Sarraf foi ele muito- estava no meio da Sim. guerra. Ele pegou Covid, É. ficou muito mal. Depois que ele se recuperou, ele estava dentro dos hospitais fotografando, registrando tudo. Ele foi um dos primeiros caras a fazer essa foto aí de cima. Aquilo foi um negócio tão chocante que eu não conseguia parar de olhar aquilo. Cada momento Não. da pandemia trouxe uma história diferente em termos de reportagem. Aí eu falei dessa, que eu nunca tinha visto, né? O terreno para Cheio o daqueles... outro, mano, foi exumação. O que que acontecia? No cemitério público do Tapanã, eles tiveram que exumar, retirar os corpos para colocar novos da Covid. Caramba. Nossa. Meu irmão, a gente foi fazer essa Tenso. reportagem. Cara, a energia, assim, né? Não, a energia é A muito energia, pesado. Você entra e você sai totalmente diferente. A tua cabeça, quando tu chega na redação, tu chega pesado. E aí ver vários corpos sendo exumados foi muito triste. Um outro, cara, é tudo relacionado a essa tristeza, infelizmente. Foi o caos, porque a gente falava muito no caos na saúde, no sistema de saúde, mas teve o caos no sistema funerário. Então Sim. teve uma época que o Centro de Perícia Científica Renato Chaves, eles estavam com câmaras frigoríficas, câmaras, Sim. né, para enfim, os corpos para... Como é Porque que fala? não tinha mais onde Para colocar, preservar os né? corpos. Só Sim. que, mano, nem nas câmaras tinha mais espaço. Então, muitos corpos ficaram do lado de fora, em sacos, pegando chuva, sol. E eu vi, porque nós chegamos lá, eu e o repórter cinematográfico Álvaro Ribeiro, essa cena eu nunca esqueço, que essa me marcou. Meu Deus do céu, mano, quando eu vi isso, que era o seguinte, os corpos fora, e uma pessoa do centro de perícias, um perito, ele andava por cima dos... Sabe aquela cena de guerra onde o cara vai andando por cima dos corpos e tentando identificar e olhando, e ele não conseguia andar porque eram muitos, cara. Tu entender que por trás daqueles sacos ali dentro tinha uma vida, tinha uma história pessoas- toda. tinham sonhos, Sonhos. tinham amores, Exatamente. significava muito para alguém. E aí, eu sou uma pessoa de verdade, assim, eu choro, sofro, sorri, tudo numa reportagem, porque isso mexe comigo. Quando vocês falaram, o que deixa vocês tristes, o que emociona, a história com criança. Eita. Qualquer situação relacionada à criança, meu amigo, Não, eu tenho um filho de 10 anos, né? Mas não só por ter filho, mas porque é uma situação realmente muito triste. Então, Assim como crianças e idosos, porque não tem como se defender. e ver aquela Entendeu? imagem, meu Tu amigo, é de doido, corpos é muito fora, escroto. pegando chuva. Por isso que eu falo a questão da dignidade da pessoa que é comprometida. Mano, aquilo ali foi muito, muito, muito triste, muito surreal. E a gente sempre tem alguma lição que se tira, infelizmente, disso tudo, entendeu? E aí, quando eu vejo alguém falando É, que é tipo assim, que ignora o processo da pandemia, que minimiza, que não, que é gripezinha, essas coisas assim, mano, pelo que eu vi, eu tô falando pelo que eu vi, tá? Pelo que, assim, eu discordo, eu me afasto, o que a gente viu. Eu fiz recentemente até um depoimento na TV, que quando eu tive depois Covid, eu tive umas alopécias, que foram as sequelas, né? Sim, Uns buracos aqui, que estou me recuperando ainda, mas que fez parte desse processo aí pós-Covid, as sequelas, perda de memória eu tive. Exatamente. O meu ficou também esse Perda Perda de chamado. de também, memória, né? foi, Sim. cara, foi. Pior que eu também Sim. fiquei. Eu fiquei com a Perda de questão memória. sistema nervoso, por exemplo, e falar na sacanagem, mas assim, Tudo. eu faço Mas- pilates, faço as coisas tudo Sim. porque eu sinto isso. Até questão assim, fica incomodando aqui no rosto. É muito louco isso. Então, por isso que eu parto do mesmo princípio que tu tá falando. Ninguém pode falar que isso foi um negócio, uma brincadeira, foi uma gripe, não. Foi muito sério. O que a gente E viu, né, graças Célia? a Deus que a gente tá num outro momento É, agora, as coisas exatamente. voltando, E né? olha, e infelizmente muitos do que viveram, isso que tiveram perdas e tudo mais,
Sabe, é uma coisa tão assim, agir de uma forma tão fria, tão... A morte ficou banalizada, né? Exatamente. Banalizou de uma banalizou. Eu acho que essa é a forma. parte mais triste do que aconteceu no Covid. A morte ficou que a gente banalizada. sempre comenta, porra, quem aprendeu com essa pandemia, sabe? Olha, parabéns. Quem não, mano, tu é doido, é? Mas olha, acho que alguém em algum momento cantou Égua. essa pedra, né? De quem era ruim, ficou pior. Quem era bom, se sensibilizou ainda mais, se tornou um ser humano melhor. Mas quem é ruim na essência não vai. E tem também a questão da virar essa valorização chave. da vida, vamos dizer assim. Eu acho que em algumas situações acabaram assim de se juntar pessoas que às vezes você estava tretado, você se juntou, valorizou mais a vida, por exemplo, em certos momentos, por exemplo, sei lá, você está tomando uma cervejinha com uma pessoa, sua companheira, aí você valoriza isso porque, pô, quantas pessoas ficaram lá para trás? Pô, aquela situação lá da farmácia, por exemplo, o cara correndo atrás de remédio, de leito. Então, assim, é muito complicado. Vamos até mudar de assunto, porque o clima ficou muito... É exatamente. égua, chega Bora mudar, meu Tu é amigo, doido, bora chega, mudar. tá no filho. pré-sol já, meu Deus. Tá nem chorando aqui. Já atrás. chega. Olha, o Ricardo Leno. Célia, mande um abraço para a galera da Pedreira. Estou em Égua. Brasília, curtindo o canal Nostalgia. A pedreira, Brasília. uhul, do samba. Igual. E a Alessandra Barreto. O Brito tá uma esponja, tá ali só tá curado o copo dele aqui. Tá tudo certo, hein, mano? Oh, meu Aqui, Deus tá do tudo céu. certo. Deposto É para sem álcool, gente, é sem eu digo, álcool. ora bola, É sem não é, álcool, é. mas não é pra beber. É original zero, é original zero. É. Mas a gente vai esperar a nossa volta do anzol. É, eu também tô. Vai ver, os Tadinho. 10% de desconto Olha, aqui. vamos lá, vamos. Agora presta atenção. Não, faltou a da Célia. Qual foi a Ah, é matéria verdade, vai. que tu disseste assim, escolher a profissão certa? Isso, vai lá. A cacete. E o toró caindo, vai É, vamos lá. adoro. Belém, né? Belém faz disso. Belém é disso. É o tempo dela, deixa chover. Égua, assim. Eu acho que justamente essas em que eu chego, a equipe chega em algum local e que a gente consegue o retorno de alguma coisa, né? De não só levar a informação, mas também de achar a solução para aquilo. Eu cansei, sabe, de passar para... Ei, sério, sabe aquele negócio, o quê? Olha, já foram asfaltar ou foram limpar, sabe? Eu cansei de encontrar... Dá o feedback pra ti. Né? Exatamente. E até mesmo alguns presos que eu já entrevistei. Dona Célia, olha, eu aceitei aquela sua... Olha, Essa é top. o seu conselho. Conselho Jesus, né? Eu tô trabalhando, viu? Não sei o quê. Aí digo, bacana. Tipo, tu me entrevistou ali, né? Então, ó, são coisas assim que aí eu falo, aí no final, tu já me entrevistou? Eu digo, foi. Quando tava preso, não sei. E depois sensacional. reencontrar eles trabalhando. Mas é legal isso. É né? muito legal. Eu digo, porra, porque olha, eu sei. Aí eu fico conversando, não sei o quê. Aí eu digo, menino, porra, sai desse negócio. Porra, pra que tu vai roubar, cara? Tu não tá trabalhando, não sei o quê, não, é porque eu tinha uma dívida muito grande. Porra, tu vai ficar com uma dívida maior ainda, seu doido. Então, sabe, essa coisa que é muito legal. É esse retorno.